Bolsonaro finalmente quebrou o silêncio e disse algumas coisas fortes e transmitiu esperança. Será? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, é de uma coincidência absurda. Hoje de manhã eu tinha gravado, tive que apagar o vídeo, tinha gravado um vídeo com o seguinte título: Por que o Bolsonaro tem se mantido em silêncio? Parece piada. Aí hoje ele abriu a boca. Tive que jogar fora o vídeo. Mas enfim, mas o que eu tinha falado lá, em essência, é basicamente a mesma coisa que eu vou falar para vocês aqui. O silêncio do Bolsonaro, era assim a ideia do vídeo de manhã. O silêncio do Bolsonaro, 40 dias, quer dizer alguma coisa? E aí eu tinha dado 3 opções, basicamente, porque ele teria se mantido em silêncio durante todo esse tempo. Ainda mais ele, que falava constantemente com seu público, por meio de lives, o tempo todo. Por que será que ele estava se mantendo em silêncio? Primeiro, medo de ser preso. Segundo, está sem apoio e estaria, então, articulando. Terceiro, será que ele tem uma carta na manga? E aí, agora eu vou mostrar para você o que ele falou hoje para nós, para todos nós. O que ele disse? Ele falou algumas coisas muito importantes. Como que a gente vai interpretar isso? Aí que está a questão. Mas enfim, veja o que ele disse. Ele disse assim, falando para o povo, para nós, quem dirige o rumo das Forças Armadas são vocês. Quem dirige o rumo do Senado são vocês. É o povo. Claro, o poder não emana do povo. Ele disse mais, nada está perdido, ponto final, somente com a morte. Nunca saí das 4 linhas e acredito que a vitória será também dessa maneira. Nós temos como mudar o futuro dessa nação. Vamos acreditar, vamos nos unir e buscar alternativas. Diferentemente de outras pessoas, vamos vencer. Se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno. O tempo inteiro ele fala sobre vitória. A pergunta é, esse tempo oportuno é quando? Gente, e aqui eu vou falar para vocês o que eu já tinha falado no vídeo que vocês não acabaram não vendo, mas é esse vídeo aqui, porque no vídeo em que eu tinha gravado de manhã, e é isso aqui, é o que eu ia falar hoje de manhã, que eu tinha falado no vídeo, vou falar para vocês aqui. Olha, o Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, é um dos homens mais corajosos que eu conheço, que eu já vi, principalmente em se tratando da política brasileira. Eu desconheço homem honesto e corajoso como ele. E veja bem, veja que eu falo de honestidade e coragem junto. Por quê? Você pode até ser honesto, mas se você for covarde, você acaba se tornando desonesto. A honestidade, ela não se mantém se você for covarde. Pegue, por exemplo, sei lá, na escola, você é até um carinha honesto, mas está disposto a vender a mãe, se você for covarde e alguém te pressionar. Então, a honestidade não sobrevive sem coragem. E eu sei, a gente está de longe, mas há muitas evidências claras do quanto que esse homem é corajoso. Primeiro, coragem para apresentar ideias que a elite repudia. A população ter o direito de defesa, prender bandido. Gente, eu ouvi a vida inteira Rede Globo defendendo bandido e proibindo, defendendo que os bandidos tenham armas, mas o povo não. E esse homem, ele foi e falou contra essa elite. E mais à frente, na sua carreira política, agora, depois que colocou o Paulo Guedes aí para ministro da Economia, ele defendeu o livre mercado, uma coisa que esse povo odeia, esse país com muitas ideias comunistas, essa elite comunista. Ele também defendeu a família. Mas ele tem um monte de casamento. Não interessa, mas pelo menos está defendendo a minha. Pelo menos não quer destruir a minha, como a esquerda fala explicitamente, constantemente. Então, assim, por todas essas coisas, isso já não é uma grande dica, um grande indício de coragem. Sabe, gente, meu canal aqui tem 3, 4, 5 milhões, mais ou menos aí, de 3 a 5 milhões de visualizações por mês. É um pingo comparado com o alcance que o Bolsonaro tem. Vários assuntos que eu falo aqui, eu falo, gente, me dá um medo absurdo. E veja o tamanho do meu alcance, que é tão pequeno comparado com o alcance do Bolsonaro, que abre a boca, o mundo inteiro ouve. Eu sei o quanto é necessário coragem para falar de verdades óbvias, mas que a elite deste mundo odeia. Eu sei. Então, por isso essa galera o odeia tanto.
Eu lembro, não sei, eu não lembro qual jornalista que disse, nunca, jornalista ou um político, nunca eu vi na história deste país um homem ser tão perseguido. Lembra do Barroso, numa entrevista Roda Viva? Lá no Roda Viva, ele disse assim, a Lava Jato foi correto, houve roubo, o PT desviou dinheiro, bilionário. O Barroso, ele disse isso. A Globo noticiou, Lula ladrão. Em nenhum momento ela criticou a justiça, dizendo, não, isso aí foi um erro. Não. E aí, eles soltam o cara e o Bonner, o sacramenta essa soltura ainda, beatificou o rapaz. Você não deve nada à justiça. É óbvio que eles não são ignorantes. É óbvio que eles não perderam a noção da realidade. Tudo isso mostra o medo que essa galera tem de perder mamatas. Só gente da pior espécie, literalmente bandidos. No presídio, gente comemorando a derrota do Bolsonaro. Ou seja, o que não presta nesse país lutou contra ele. Tudo bem, a gente está longe, a gente não sabe muita coisa, mas será que isso já não seria um bom indício de que ele é um cara do bem? Bandidos, canalhas, pessoas que afundaram o país, todos o querem literalmente morto. Tentaram até, não? Coragem para enfrentar essa corja. Esse foi um dos primeiros motivos que me chamou a atenção em relação a ele. Quando ele enfrentou a Globo, pelo amor de Deus, o cara lá na Rede Globo apontando o dedo para aquele povo, gente. Quantas vezes nós desejamos isso? Quantas vezes que alguém falasse o óbvio, que a grama é verde? Era tão óbvio, eu ficava revoltado. Às vezes eles faziam perguntas para políticos, a Globo, e era óbvio. A resposta era óbvia, a grama era verde, mas todo mundo arregava para eles. Esse homem foi lá e apontou o dedo na cara desses caras. Ah, ele não sabe falar, devia ser mais diplomático. Puxa, eu realmente não sei. Como que você fala com bandidos? Porque essa grande mídia, é isso que eles são. É isso que eles são. Na realidade, é justamente o fato dele ter confrontado essa galera que eu votei nele. Eu preciso de homens machos. A gente precisa de homens machos para liderar esse país. Sabe? É tão importante o que ele tem feito. Ele levou uma facada, gente. Ele veio aqui na minha cidade e, pelo amor de Deus, o cara levou uma facada por andar no meio do povo e estava aqui na minha cidade, no meio do povo. Pelo amor de Deus. Me parece que ao longo da jornada do Bolsonaro, uma coisa ele tem: coragem. Coragem para gerenciar a pandemia. Coragem. Como eu falei para vocês, o que eu digo, eu acho que é óbvio. É defender que a grama é verde, mas o mundo inteiro, a elite, defende que ela é rosa. Então, muitas vezes eu vou falar aqui algo e eu falo, nossa, me dá um apavoro. E eu falo, mas eu sei, eu estou falando contra todo mundo. E às vezes até contra pessoas do meu segmento. Então eu sei o quanto é necessário coragem para defender verdades óbvias, mas que o mundo inteiro, de safados, são contra. Como, por exemplo, durante a pandemia. O mundo inteiro, literalmente, a elite, né? Não, o povão não, o povo sempre quis trabalhar. Mas a elite do mundo, de todos os países, proibindo o direito mais básico do ser humano de trabalhar, de cultuar, de escolher o tratamento que ele quer. Não, era obrigado. Ele foi um dos únicos que abriu a boca para dizer, não, vocês têm que trabalhar. Pelo amor de Deus, retiraram o nosso direito de trazer o pão para os nossos filhos. Ele foi um dos únicos no mundo inteiro, um dos únicos políticos do mundo inteiro, um dos únicos líderes políticos do mundo inteiro que disse, tem que abrir. Aí a própria Rede Globo depois, fique em casa se puder, porque viu a burrada. Mas ele lá atrás. Então assim, no discurso dele, de hoje, ele falou 4 vezes em vitória. E falou também na hora certa. Vitória na hora certa. A pergunta é, qual é essa hora? Agora ou daqui a 4 anos? E ele falou, obviamente, tudo aí dentro das 4 linhas. Essa é a pergunta. Qual é essa hora certa da vitória? O que vocês acham que ele quis dizer? Uma coisa eu sei. Ao longo dessa caminhada, ele me deu bons motivos para confiar
e acreditar que ele tem feito o máximo que ele pode. Essa é a minha percepção, essa é a minha leitura. Eu não sei realmente, fica meio dúbio o discurso, mas ele falou em vitória, falou que diferentemente deles, ou seja, eles foram de maneira errada, fora das 4 linhas, mas nós de maneira correta. Então, assim, me parece um discurso esperançoso. Mas e vocês? O que vocês acharam desse discurso, de vitória? É agora ou daqui a 4 anos? Deixe um comentário aqui e continuemos lutando e fazendo aquilo que está ao nosso alcance para defender o nosso país. Deus abençoe.